Estamos de volta, pessoal. Estamos continuando aqui nosso treinamento para competir a Pentest Plus. Vamos começar aqui com a nossa lição de número 2. Nela a gente vai falar aqui sobre o seguinte: definir os termos de compromisso. Aqui está do compromisso, de compromisso, enfim. Os objetivos dessa lição. A gente vai reconhecer as considerações ambientais quanto a recursos na rede, aplicativos na nuvem e restrições locais que possam afetar os testes. Definir uma lista de alvos ativos aqui, né, incluído no escopo, reunindo diagramas lógicos e físicos, endereços de IP e domínios. E a gente vai definir também e validar os termos de compromisso para conduzir com segurança o exercício de pentest em uma organização. Elaborar documentos legais relacionados ao exercício do pentest. Vamos aqui então para o preâmbulo dessa lição. Um pentest bem estruturado ajudará a garantir que a organização adote as melhores práticas para lidar com os dados do cliente. Lembra lá, né? Vou sempre bater nessa tecla aí, pessoal, até o final do curso aí. Parte de estrutura disso, saber o que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo um pentest. Obviamente, pentest ali legalizado, tudo bonitinho. A equipe precisa estar ciente de possíveis restrições do ambiente e do local que regerão o seu comportamento durante o exercício. Ou seja, as leis ali, o que você pode, o que você não pode fazer. Além disso, você precisará de uma lista de ativos incluído no escopo. Assim, definir bem o escopo, né? Porque senão você está testando uma coisa e depois o cliente vem com outra coisa lá que você nem sabia que existia da empresa. Ele fala assim, não, eu quero que você teste isso aqui também. Então assim, nunca vai acabar esse pentest da empresa. Durante a avaliação, pode ser que o cliente solicite testes adicionais, como eu disse que eu acabei de falar para vocês, né? No entanto, é essencial que a equipe entenda as consequências de realizar testes além do escopo definido. Pode ter problema. E é como eu comentei na aula passada, que até a gente viu na parte lá de evitar ações judiciais, pode ser que numa dessas você faz além e rola um processinho aí, né? Depois de reunir todas as informações relevantes, você precisará validar o escopo do compromisso para que todas as partes concordem com os termos. Por fim, antes de iniciar o pentest, a equipe deve preparar vários documentos legais que descrevam o escopo e os termos do projeto. E a gente vai ver alguns desses documentos aí. Então vamos começar aqui o nosso tópico A, 2A, porque ele está relacionado à segunda lição. Avaliar considerações ambientais. Objetivos abordados no exame é o item 1.1. Compare e contraste relatórios de governança, risco e conformidade. E o item 1.2 explica a importância do escopo e dos requisitos organizacionais e do cliente. Na introdução desse tópico aqui, antes de iniciar o pentest, a equipe precisa ter uma definição clara de vários aspectos do ambiente que será testado. Especificamente aqui do ambiente, junto com aquela questão do escopo, definir o escopo ali. Nessa sessão, vamos avaliar a importância de definir o escopo do projeto, que pode incluir redes sociais, aplicativos específicos ou recursos na nuvem. A equipe também precisará definir os ativos que estão dentro do escopo, como intervalo de endereço IP, as APIs, né, interface de programação de aplicativos, e se os ativos são hospedados pelo cliente on-premise ali ou por terceiros. Além disso, devido às complexidades de leis específicas, a equipe precisa estar ciente da localização e das restrições aplicáveis, regulamentações, leis, enfim. Definindo o escopo do projeto. Todas as partes interessadas, ali, os stakeholders, né, que o pessoal costuma gostar muito de falar desse termo, definirão especificamente o que deve ser incluído ou excluído do processo. Além de ter uma abordagem mais econômica, a equipe também terá uma ideia clara de quando o teste for concluído. Você tem ali o escopo. Eu vou testar ali só a parte de host e servidores. Beleza. Então você vai ter uma noção do que você precisa adicionar nesse escopo seu, o que você vai testar. E então uma noção de quando você vai finalizar isso. A equipe determinará quais ambientes específicos devem ser considerados. Depois que os alvos forem identificados, será mais fácil determinar o escopo e os tipos de ataques realizados. Geralmente inclui teste de rede, serviços e ou aplicativos em nuvem, que normalmente é os serviços ali que a empresa disponibiliza de forma pública, né? Normalmente esse vai ser o foco do pentest. Depois a gente vai para a parte de coletar os requisitos. Você vai avaliar a rede local, tanto aqui a LAN está teoricamente cabeada e a rede wireless. Avaliar aplicações móveis e ou web, pode ser que esteja no escopo. A empresa tem um aplicativo mobile ali que você quer que entre também na jogada. Pode entrar nesse escopo, vai ser nessa hora aqui, né, de definição. A equipe deve definir diretrizes como a quantidade de páginas ou formulários a serem testados. A equipe deve obter uma variedade de funções e permissões para que cada função possa ser testada. Já dando uma adiantada nessa parte aqui de funções e permissões, quando a gente vai fazer um pentest e ele é um pentest credenciado, provavelmente você vai criar um usuário específico
isso, definir algumas permissões, né? Então, assim, a gente vai ver mais pra frente isso, mas só adiantando, né? Você não vai pegar um admin lá, você vai passar para a equipe de pentest. Deve-se testar recursos de nuvem, SaaS, IaaS e PaaS. E antes de realizar o teste, deve ser obtida autorização do provedor de serviços. Eu confesso para vocês que não sei como é que funciona isso na prática. Quando você fazer, por exemplo, tem teste na rede da Amazon, tá? Tem um serviço hospedado lá. Se você tem que fazer autorização. Provavelmente sim. Pelo menos avisar alguma coisa assim, ó, tô contratando um pentest, enfim, para ter tudo documentado e evitar problema, né? Porque imagina comigo o seguinte: você contrata lá uma empresa para fazer pentest no seu serviço, lá no seu sistema. E aí está hospedado na Amazon. Aí a Amazon vê que está sendo atacada por uma rede, uma faixa IP. Aí a Amazon resolve processar essa empresa. Aí que legal, que top, né? É impossível isso acontecer? Não. Dependendo da legislação, né? Dependendo do país onde isso acontecer, isso pode se tornar real, sim. Então acho que tem que tomar esse cuidado aí. Por isso a gente fala que tem que ter todas as liberações, digamos assim, de todo mundo que está envolvido nisso daí. Determine qual tipo de teste será permitido, máquinas virtuais, APIs, enfim. E aí a gente vai para a parte de os ativos, né? As partes interessadas precisarão ser específicas quanto a quais ativos serão incluídos no escopo. Alguns exemplos aqui: endereços de IP, intervalos de rede apropriados e possíveis números de sistema autônomos, né? Os ASN da vida aí. Domínios e subdomínios dentro da organização. Tem um exemplo aqui, .com, ftp.exemplo.com. Interface de programação de aplicativos, as APIs, né, que podem ser aplicativos voltados para o público ou aqueles que permitem acesso aos detalhes de um usuário específico. Às vezes tem um sistema principal ali que ele disponibiliza a API para algumas consultas, enfim, pode fazer teste nisso aí também. Usuários podem ser um ativo dentro do escopo, pois são suscetíveis à engenharia social e geralmente são considerados o vetor de ataque mais fácil. Além disso, eles geralmente têm acesso a recursos que podem ser restritos a partes externas. Também pode ser tentado ali uma engenharia social com algum diretor, ou às vezes até com alguém ali que está na base da pirâmide, né? Para ver se eles conseguem alguma coisa. E talvez com o retorno disso fazer algum tipo de treinamento, enfim. Os identificadores de conjunto de serviços, SSID, podem ser alvos quando o invasor tenta acessar uma rede sem fio. No entanto, o uso de um EV-Twin, que seria aquele que é o gêmeo malvado, né, esse EV-Twin aqui, ou outro ataque de Wi-Fi, geralmente requer estreita proximidade física com as instalações. Pode ser que às vezes também suba ali um AP falso e tente fazer alguém conectar naquela rede ali para você pegar algumas credenciais, enfim, tudo vai ser definido aqui nessa parte do escopo.